Estou eu aqui mais uma vez com Ilana Oliveira, aproveitando os últimos dias de Ilana no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o que, Ilana? Hoje a gente traz 10 filmes em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+. A ideia desse vídeo foi, acima de tudo, de um dos meus seguidores e também que é membro aqui do canal, que ele falou: por que vocês não fazem essa lista de filme? E eu falei: olha, Ilana, a gente precisa de temas pra gravar, por que não? E a gente selecionou filmes que estão em streamings variados, né? Vários streamings, e uma coisa também que é importante a gente falar quando a gente tá falando de filmes sobre a comunidade LGBTQIA+, é o fato de que muitos deles têm finais muito tristes. Sim. Desnecessariamente, às vezes, até. Então, a gente tentou abrir um pouco mais e por filmes que têm finais alternativos e que mostram a naturalidade que a gente tem que observar esse assunto. É claro que a gente não conseguiu fugir dos finais trágicos, porque é a grande maioria, mas tentamos equilibrar um pouco essa balança. O primeiro filme da lista, eu já falei muito dele aqui no canal, porque eu recomendo ele sempre. Na verdade, eu recomendo sempre no meu Instagram. Tem gente que até fala: nossa, você sempre fala de Retrato de uma Jovem em Chamas? Sim, porque eu amo esse filme. E também tem crítica minha no canal, Ilana. E eu sei que você ama também, então fala você um pouco sobre ele. Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme recente que conseguiu conquistar o meu coração. E ele é da Céline Sciamma, uma diretora francesa que está cada vez mais consolidada no cenário do cinema. Então, cada vez que ela lança alguma coisa, eu sou sempre de olho. Retrato de uma Jovem em Chamas é um ótimo filme sobre uma relação lésbica, sobre duas mulheres, sobre o olhar feminino, sobre uma relação, sobre a realidade dos corpos e sobre como era ser uma mulher no passado também. E além disso, é um filme que parece que a gente sente muito, né? Pra mim, o grande mérito da Céline Sciamma é como ela vai construindo essa relação que parece que tem uma paixão que começa a arder cada vez mais, a gente quer ver aquilo acontecer, a gente sente a respiração, a gente escuta a respiração delas, a gente tem uma pegada um pouco do teatro, né? De parecer que a gente tá muito ali próximo, da gente tá vendo aquilo, que pra mim é o grande mérito, digamos, estilístico aqui da Sciamma nesse filme. O segundo filme dessa lista é um documentário brasileiro chamado Indianara, que foi um filme que eu assisti no Festim, em Lisboa. E esse é um filme que vai falar sobre a Indianara, uma ativista transexual brasileira que foi a idealizadora e que iniciou a Casa NEM, um abrigo para pessoas transexuais lá no Rio de Janeiro. E o que eu gosto muito desse documentário é que tem um lado muito humano, muito íntimo, né? Parece que a gente tá muito próximo também, parece que eu tô falando exatamente a mesma coisa do primeiro filme, mas é uma proximidade diferente que ele cria e uma relação de a gente se aproximar e entender cada uma daquelas pessoas. E assim, o Brasil, ele tem documentários excelentes. Fantásticos. Excelentes, então a gente precisa olhar cada vez mais também para documentários, né? Não só brasileiros, porque documentários de uma maneira geral. Exato. O terceiro filme da lista é Quanto Mais Quente Melhor, do meu queridíssimo Billy Wilder. E acho que é um filme à frente do seu tempo, né? Principalmente como ele vai trabalhar essas questões LGBT em uma época que o cinema hollywoodiano não estava olhando para isso de forma alguma. E acho que de uma forma bastante respeitosa até, né? Em uma comédia ácida, digamos assim, que é simplesmente maravilhosa. É uma visão diferenciada e à frente do seu tempo sobre essa temática. O próximo filme dessa lista é um filme do Almodóvar, Maus Hábitos. Que é um diretor que trabalha muito a temática LGBT, mas eu acho que Maus Hábitos ele acaba sendo um filme que é muito menos comentado na carreira dele do que deveria, né? Talvez um dos filmes mais malucões, inconsequentes, que ele não se preocupa muito. Disruptivos. Total. Então aqui a gente vai ter até não só a relação aqui LGBT, mas também como ele vai abordar a religião de uma forma muito Almodóvar. É um Almodóvar, acho que do começo de carreira, que ainda está tentando encontrar o seu estilo visual, só que ele já tem muita ideia de para onde vai o cinema dele. Eu sempre tenho um pouco de relutância em diretores homens com olhares sobre, por exemplo, lésbicas, que é o caso de Benedetta recentemente, mas
Mas o Almodóvar, ele historicamente e por conta de seus outros filmes, ele provou ter um olhar diferenciado sobre isso e uma admiração muito genuína sobre as relações das mulheres. O quinto filme da lista... Ilana, eu vou precisar falar em espanhol. Posso? Eu sei, você não vai se aguentar. O quinto filme da lista é Una Mujer Fantástica, filme chileno que ganhou o Oscar de filme internacional. E eu lembro muito da experiência de assistir esse filme pela primeira vez, né? Eu consegui assistir no cinema na época. Em São Paulo a gente consegue encontrar esses filmes que talvez em outros lugares do Brasil não seja tão fácil assim. Mas eu lembro de ser uma experiência que tava muita gente comentando, eu entrei não esperando muita coisa. E foi um filme que me tocou demais, assim, né? Um filme daqueles filmes devastadores, em como retrata, acima de tudo, o ser humano e como muitas vezes a sociedade olha para o ser humano de uma forma meio impositiva do que você pensa e acaba devastando pessoas por causa disso. É uma visão muito genuína e foi um dos casos em que o Oscar realmente deu o prêmio para aquele que era o melhor filme da categoria. E Uma Mulher Fantástica. E Uma Mulher Fantástica é um filme que tá pra sempre como um dos meus queridinhos também. O próximo filme dessa lista é Meninos Não Choram. Eu lembro muito bem, na infância, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, foi uma das primeiras vezes que eu vi um filme com a temática LGBT. Foi uma apresentação pra mim, então foi uma introdução a esse filme e me marcou muito na época. É sim um daqueles filmes que vão pra tragédia, mas que acima de tudo é tão brutal quanto a história de algumas pessoas que pertencem à comunidade. Até porque ele é baseado, né, em fatos reais, então aqui a gente tem um choque muito grande quando a gente vê aquilo acontecendo diante dos nossos olhos e como é mostrado pra gente. É um filmaço e uma das melhores atuações, acho que, da história do cinema, a Hilary Swank aqui. E falando em realidade, vamos mais uma vez para um documentário, só que é um documentário extremamente brutal, que me pegou muito quando eu assisti ele na Mostra de São Paulo, acho que 2 anos atrás, se não me engano, que vai retratar justamente a situação das pessoas LGBT na Rússia, mais exclusivamente na Chechênia, e como tem um incentivo ou uma vista grossa por parte do governo russo e como essas pessoas são caçadas lá. Caçadas como se elas nem fossem seres humanos. E aqui é um trabalho fantástico ao usar o deepfake para esconder a identidade, né, dessas pessoas. Porque elas simplesmente não podem ser vistas, porque senão elas vão sofrer as consequências na vida real. Então vai ter um momento, é um mini spoiler, mas vai ter um momento quando um dos personagens principais pode revelar a sua identidade, ou pode não, mas ele revela a sua identidade e a gente sai do deepfake para o rosto dele mesmo, que é um dos momentos mais tocantes que eu vi no cinema nos últimos anos. O 8º filme dessa lista é um filme bastante recente no imaginário das pessoas por aí. A Favorita, um filme do grego Yorgos Lanthimos, um filme que concorreu ao Oscar, levou coisas pra casa e que destruiu o sonho de muita gente que queria ver a Glenn Close premiada no Oscar pela primeira vez. E que faz uma proposta completamente fora da casinha. É um filme extremamente satírico. É um filme que não coloca a questão LGBT como principal, não é o mote da narrativa. Então é muito interessante também ter essa questão um pouco mais satírica da relação dessa rainha maluca e os seus consortes. E é muito cinema, né? Muito cinema. É muito bom. O 9º filme da lista é The Rocky Horror Picture Show, um dos filmes mais malucos, digamos assim, que a gente pode assistir, porque ele traz muito do camp, né? Do kitsch, todos esses termos que a galera gosta de usar, para falar dessa estranheza narrativa e estilos muitas vezes exagerados que combina muito com o que é o filme, com a figura do Tim Curry aqui, que é talvez o travesti mais marcante da história do cinema, né? O Frankenfurry vai ficar pra sempre no nosso imaginário e a Rocky são personagens que vão ficar na nossa cabeça. É um musical que faz toda a diferença na história dos musicais e que é um ótimo filme pra assistir com a família. É muito divertido, esse filme é muito divertido. É talvez o musical mais divertido da história do cinema. Exatamente.
O 10º filme da lista, eu não tenho direito de falar sobre ele, porque a Elana fala sobre esse filme dia sim, dia não. Sim. Ou dia sim, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Não tem como falar desse filme sem eu ficar toda felizinha. E o Timothée Chalamet. Eu falo até em francês. Esse filme é baseado num livro que eu cheguei a ler e que não acho que é tão bom quanto o filme. É uma adaptação. É um exemplo de roteiro adaptado, feito com maestria. E Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que tá no meu coração pra sempre. É a história de duas pessoas que não conseguem estar no mesmo momento de vida pra continuarem juntas. E é isso que vale aqui. Então, é um filme que vai tratar dessa temática LGBT também, não como centro da trama, e vai mais pela questão da idade desses dois, da diferença de pensamento, da diferença de momento de vida, e é isso que eu gosto mais desse filme. E ao mesmo tempo ele explora muito bem esse lance de um romance de verão que não vai poder ir pra frente, então ele vai usar muito até da ambientação ali para criar aquele clima aconchegante, mas que parece que tem um final já predestinado desde o começo do filme. Então é isso, gente. Trouxemos hoje 10 filmes com a temática LGBT. Mais uma vez, isso não é um gênero. Não vamos transformar isso em gênero, porque ele não tem uma caixinha pré-definida e demonstra uma pluralidade da comunidade como a arte produzida por ela e para elas. Então, eu quero só fazer um disclaimer aqui, que nesse mês do orgulho LGBTQIAP+, consumam, não só nesse mês, mas no ano inteiro, consumam cinema feitos pela comunidade, pra comunidade, e atualizem o seu olhar. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, aqui embaixo você pode clicar em Seja Membro para conversar mais com a gente também. Exatamente. Todo mês sobre um filme que via Zoom, um filme que vocês mesmos escolhem, e a gente tem enquete todo mês, além de outros benefícios. Também no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.